trazer de novo a história, o presidente Lula sofreu uma queda. Por conta dessa queda, ele está em observação. Já divulgamos aqui o boletim médico do Hospital Sírio-Libanês, onde ele foi atendido. E aí a gente aproveita para falar desse assunto, que é muito importante, porque é uma das principais causas de morte de idosos, exatamente a queda, e a queda dentro de casa. A enfermeira Nancinei Leite Loyola, ela é da Unidade Básica do Porto Velho, e lá tem um programa que é chamado, o programa, aliás, o nome é ótimo, eu já falei para ela algumas vezes aqui, é Cair de Maduro Só Fruta. Todo mundo entende, né, o que é que significa essa expressão. E lá eles criaram, inclusive, o esquadrão anti-quedas e ajudam os idosos a fazer essa passagem e preparar as casas, né, o local onde eles vivem para o envelhecimento. Nancy, me diga uma coisa. Primeiro eu queria começar com essa informação, eu fiquei muito impactada. Eu vi aqui o resultado de uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde, mostrando que quase 10 mil idosos morreram em 2022 vítimas de quedas. Foram 9.592, e esse é um número, né? Poderia ter sido evitado isso, né? Por que tantas quedas? Bom dia. Bom dia, Cíntia, bom dia, telespectadores. Na realidade, todo mundo cai, né? Todos nós, em qualquer idade. Claro. Mas no idoso, a queda ela toma proporções mais graves, né? E são coisas que podem ser evitadas. Às vezes eu me sinto sozinha nesta luta, né? Tentando levar essa questão. Eu costumo ir para falar com cobradores de ônibus, motoristas de ônibus, falar com jovens, universitários, tentar sensibilizar mais pessoas para comprar essa ideia, né? Eu estou esperando a nova gestão assumir para tentar chamar para uma conversa, para tentar levar esse projeto Cair de Maduro Só Fruta para, se não todas, algumas UBS do município, né? Precisamos só de sensibilidade, né? Porque são coisas básicas. Quando eu comecei esse projeto, tiveram 19 quedas de idosos, né? Eu começava a perceber os idosos pautando a dança, as reuniões, e aí a gente, enquanto equipe, eu e a equipe da estratégia, sentamos, o que a gente pode fazer? Aí, no ano seguinte, só diminuiu uma ou duas quedas, continuaram caindo. Eu digo, bem, o projeto não está dando certo, porque quem está caindo não está vindo para a reunião do projeto Cair de Maduro Só Fruta, não está vindo. Quem está caindo está no domicílio. Aí nós nos reunimos de novo, criamos o esquadrão de queda, onde nós vamos na casa do idoso, acamado, domiciliado, aquele idoso que não sai de casa, o acamado que não sai da cama, e fomos identificar fatores de risco para queda. E aí, só tivemos 2 quedas no ano seguinte, ou seja, essa outra estratégia surtiu mais efeito do que só a gente estar se reunindo com idosos e cuidadores na UBS. A gente fazia uma reunião antes da pandemia, uma vez por mês, e vinha em média 30 idosos com seus cuidadores. Mas o esquadrão anti-queda, ele teve um efeito melhor, porque a gente estava lá na residência. Aí a gente identificava os fatores de risco para queda, chamava a família, o que a família pode fazer junto com a gente, né? E aí se removia, se retirava alguns fatores e houve uma redução significativa. Com a pandemia nós desativamos um pouco, paramos e agora estamos devagarinho retomando os projetos, né? E são coisas simples, Cíntia, que podem ser evitadas, colocar as barras, né,
a questão dos batentes dentro de casa, né? O idoso tem que elevar a perna para ultrapassar uma barreira, um batente, para chegar no outro cômodo da casa, né? E aí, às vezes, eles constroem assim, umas rampas mal feitas, teria que ter a barra para esse idoso descer. A questão do piso, aí, os pisos lisos, aí a gente conversa, a família responde, enfermeira, não temos condição de mudar o piso todo da casa, não tem esse recurso. E aí a gente oferece, pois existe no mercado, eu levo todos esses produtos para a visita, eu levo essa fita, eu levo as barras, né? Tem barra de alumínio, que é mais cara, tem de PVC, tem de ferro, que a família pode mandar fazer no metalúrgico. A gente apresenta várias possibilidades, né? E aí eu levo a fita e mostro, ó, a gente pode fazer um caminho. Porque o idoso, na maioria das vezes, ele fica ali sentadinho, ele vai para o banheiro, ele vai para o quarto, fazer um caminho para o idoso em cima, né? E aí a gente apresenta as várias possibilidades. E a gente está até mostrando aí, desculpa te interromper, só para reforçar, que a gente estava mostrando aí um modelo de um banheiro, o banheiro adaptado. Aí, olha, o banheiro totalmente adaptado. E essa não é a realidade, né? A gente vê que não tem essa preocupação com essa, não temos essa arquitetura mais voltada para um futuro, e mesmo quando alguém constrói uma casa, essa pessoa não se preocupa, olha, eu vou envelhecer, e como é que eu vou ficar dentro da minha casa? E aí são coisas simples que podem ser feitas, e tem umas coisas aí que, tipo assim, são, como é que eu poderia dizer, já nem poderiam não são tão necessários, como é o caso ali, por exemplo, de mudar a torneira, mas se possível, né, se possível... Isso assim, Cíntia, por exemplo, em relação à torneira, tá? O idoso, ele tem uma dificuldade, né, de fazer esse movimento aqui, por causa das artroses. Então, o ideal é que seria mesmo, a torneira seja tipo maçaneta, que ele possa baixar com o cotovelo. A porta, né, a fechadura da porta, quando ela é redonda, também o idoso não consegue abrir, aí ele pode se forçar, se desestabilizar e cair. A maçaneta da porta também deve ser de forma que ele possa baixar com o braço por causa das artroses. Então, assim, é toda uma arquitetura, né, para evitar que esse idoso venha a cair, né? A torneira é ela pode ser daquelas, hoje já tem muita, ela é até mais em conta do que a outra. Sim. Ele baixa com o braço, né, a fechadura da porta. São detalhezinhos pequenos que podem fazer a diferença, né? Entendi. E isso ajuda muito, né? Isso evita muito a queda. Essa que você falou é muito importante, porque o brasileiro, na grande maioria, quando vem adquirir a sua casa própria, já é 35, 40 anos. E ele esquece que daqui a 10 anos ele vai estar envelhecendo. E não se pensa nisso, né, de já estar preparando esse domicílio para o envelhecimento. Como não se pensa, eu pergunto sempre, que medidas estão sendo, que país, que cidade nós estamos construindo para um país que está envelhecendo? Né? Veja o trânsito cada vez mais complicado, dobra para a direita, segue para frente, vai para o outro lado, passa por cima, passa por baixo. Um trânsito caótico para quem não é idoso. Imagine para o idoso que arrasta a perna, um idoso que demora a levantar o pé. Tem um estudo de uma doutora na USP que ela diz que o tempo que o idoso demora para colocar o pé na faixa de pedestre, o sinal já fechou. Então, São Paulo está estudando como rever esse tempo do sinal na faixa de pedestre. Então, são todos uma coisa, precisaria um debate grande, precisaria toda a sociedade se envolver. Eu estou esperando os novos gestores para levar propostas, assim como nós já tivemos em Teresina, em outra gestão,
a questão da Vila Bairro, que melhoraram as aparências das casas, né? Na minha área, por exemplo, não tenho mais aquela casa sem revestimento, tudo. Nós podemos estar buscando uma forma de ajudar as famílias a adaptar esse domicílio para o idoso, né? A questão do piso, poderia se ver alguma coisa para o piso que tem a questão da antiaderência, ele ser mais em conta, que a família pudesse mudar. Tem a questão da prioridade, tem a questão da falta do conhecimento, por exemplo. Tem a casa que eu fui numa casa no meu domicílio, que a família mudou o piso todo, piso lindo, muito liso. E a idosa de lá caiu 3 vezes. E aí a gente conversar, mas nós já gastamos, quer dizer, faltou o conhecimento. Se esse conhecimento tivesse chegado antes, né, para a família não ter botado esse piso tão lindo, mas às vezes o piso liso é o mais em conta, a família compra o que é mais em conta, o que cabe no orçamento, né? Então tem a questão do piso, até os móveis, né? O excesso de móveis pode ser prejudicial. A altura dos móveis, a disposição dos móveis dentro de casa, né? Tem casa pequena, 1, 2 cômodos, cheias de móveis, e ainda se tem os fios das extensões para ligar os aparelhos, o celular, o brinquedo do neto que fica ali, o idoso levanta da cadeira, passa em cima de um carrinho daquele, vai-se embora, né? A questão do animal doméstico pequeno, que tanto bem faz para evitar a depressão no idoso, o animal fica ali do lado, às vezes o idoso vai levantar, está ali o gatinho, está ali o cachorrinho, ele cai também. São muitas questões, são muitos fatores. A questão da luz, muitas famílias, eu tive já muitas quedas em idoso, porque a família desliga todas as luzes à noite para a economia, deixa uma luz acesa. Aí o idoso vai se locomover da sala ou da cozinha para o quarto, ele cai, né? Aí a gente tenta conversar de que talvez seja mais barato pagar a luz mais cara um pouco do que o sofrimento com a queda do idoso ou com a perda dele, porque a maioria morre de queda. No Piauí, se não me engano, é pneumonia e queda, morte dos idosos. E aí, além do gasto financeiro, que é, né, um idoso acamado, né, com material para curativo, com N coisas, a questão do lado emocional. Esse idoso, ele começa a ficar com muito medo de cair. E aquele idoso, se ele frequentava um grupo na igreja, ele deixa de frequentar, porque ele começa a ficar com medo de cair, aí ele se isola, entra em depressão, aí vem o remédio para a depressão, que pode deixá-lo sonolento e isso facilitar mais queda. A queda, estou dizendo, é uma bola de neve, uma coisa vai puxando a outra. A questão de queda, ela envolve N fatores, né? Envolve a questão... Isso, no domicílio é onde o idoso cai mais, né? E vocês vejam, tem um outro fator, eu tenho alguns idosos que, se estiverem assistindo, vão puxar minha orelha depois. Mas idoso, ele é, às vezes, teimoso, tá? A família, às vezes, faz tudo isso e o idoso ainda não obedece e ainda cai. Não é só uma família pobre, não. Eu lembro aqui um artista famoso, o Gugu Liberato, caiu numa queda, fazendo um serviço na casa. Então, a gente tem idoso já, o pai de um amigo do meu filho, 2 horas da manhã, chovendo, ele foi subir no telhado, né, chovendo, para consertar a goteira. E lá ele caiu morto, já não teve o que fazer. Então, é muita coisa, são muitos fatores. Precisava a gente sentar com a sociedade, discutir que cidade nós estamos construindo para o país estar envelhecendo. Né? Precisava que todo mundo fosse sensibilizado para essas questões de queda. Eu vou em congresso de arquitetura, eu estudo muita coisa da arquitetura para entender como é que deveria ser essa casa para o idoso. A questão da escada, que o corrimão tem que passar um pouco do último degrau para poder esse idoso não cair. A questão da luz, a luz, o idoso não deve dormir com a luz acesa, porque atrapalha o hormônio do sono. Sim. Mas ele deve ter um ponto de luz num canto mais afastado da cama ou da rede, né? Falando em rede,
o pano da rede deve ser trocado. Nós temos muita queda, né? O Piauí é muito quente e a opção dos nossos idosos, na maioria das vezes, é a redinha dele, porque é mais fria. Então, nós temos muita queda porque o pano da rede está gasto e não é trocado. Então, a família observar, quando for lavar, se aquele pano já está ralo, para trocar aquela rede. Tá certo. O calçado também, né? O calçado, ele perde a aderência com 3 meses. Então, precisaria essa família estar observando também o solado do calçado, para ver se ele não perdeu a aderência, né? E está trocando. Então, como eu estou te dizendo, assim, são muitas coisas. Muitas coisas, Inclusive, olha, isso aí que você falou aí sobre os móveis. A Lúcia, lá do Parque Brasil, diz que a mãe dela tem 70 anos e na casa dela tem muitos móveis e faz tempo que ela está tentando convencê-la a reduzir os móveis. É que é outra questão, porque os idosos têm uma tendência a acumular as coisas, né? Eles não gostam de se desfazer dos móveis. E aí tem outro exemplo aqui também, que é a avó da nossa produtora aqui do programa, que caiu, quebrou o baço porque tropeçou no gato. Aquilo que você falou do animal de estimação. Então, são alguns exemplos, né, que chegam para a gente para corroborar o que você está falando. E muita coisa que você disse precisa de uma mudança, né, de estrutura. Sim, mas outras coisas são adaptações que podem ser feitas, tirar os móveis, mudar o calçado, mudar o tecido da rede, ou comprar uma outra rede, são coisas que podem ser feitas. Agora, é preciso, como você disse no começo, que tenha o olhar, que tenham políticas públicas que enxerguem as pessoas idosas, porque, infelizmente, nós não temos isso. Não temos no Piauí, não temos em Teresina, e temos um pouco no Brasil. Eu acho que começa um pouco a ter essa preocupação, mas eu acho que falta muito que a gente tenha políticas públicas que encarem essa realidade. Está aí, está acontecendo, é estatística, a expectativa de vida aumentou, as pessoas vão viver mais. Então, é importante. Você me falou que o Ministério Público do Piauí quer iniciar um projeto e, inclusive, consultou vocês lá na UBS, o trabalho que você faz, exatamente porque é uma inspiração para esse programa, esse projeto que o Ministério Público quer fazer? Isso, eu fui convidada para uma reunião no Ministério Público. Todos os setores de Teresina que têm algum trabalho com idosos foram chamados para essa reunião para apresentar a ideia do Ministério. Eu tive direito à fala, eu falei do nosso trabalho e o procurador foi até a nossa UBS, ele foi assistir uma reunião nossa do projeto Caído Maduro, Sofruta, né? E gostou do trabalho. E eles vão dar pontapé inicial num projeto, se eu não me engano, o nome do projeto é Passos Firmes, onde eles vão criar um projeto para tentar ver essa questão de prevenção de quedas, né, em idosos. E aí eu toquei na questão da gente precisar ter garantido pelos gestores políticas, né, públicas que, veja isso, sim, eu até assim não culpo, porque assim, a questão do envelhecimento é uma questão relativamente nova. Nós não estávamos acostumados a ter idosos longevinos. Eu tenho idosos no Puti Velho, a idosa que era mais velha no Piauí morava no Puti Velho, ela morreu no ano passado, ou foi 2021, 2022, que não foi de Covid, ela morreu igual um passarinho, deu aquela respirada profunda e morreu. Eu tenho uma das maiores concentrações de idosos em Teresina, estão na região dali, do território do Puti Velho, Mafrense, Alto Alegre, né? Então, a gente teve esse olhar, porque a nossa realidade é essa, de muitos idosos. Então, a equipe teve que se aprofundar, se debruçar e estudar sobre essas questões que envolvem no envelhecimento. É tudo muito novo. Então, eu tenho idosa de 87 anos que vai sozinha para a UBS, que dança,
que faz musculação. É muita mudança que precisaria, né? Ter a questão, os gestores manter dança é caro, não dá para você pagar, não. E a gente tinha no Puti-Velho professora de dança, que ela fazia 2 vezes por semana, e os idosos iam, e isso melhora a oxigenação, pressão, controle de glicemia, o humor, né? Elas estão ali brincando, sorrindo, grupos de caminhada, e são ideias que eu dou, assim, que a gente faz lá no Puti-Velho, e que pode ser feita, pode ser replicada por outras UBS. Pode sim, com certeza. Né? Não leva a professora sempre precisa do gestor pagar, mas o grupo de caminhada, ele pode ser feito como educador físico da rede. Antes, quando a gente não tinha educador físico, eu e o médico. Um dia o médico ia com os idosos, no outro dia eu ia com os idosos, os agentes de saúde. Que legal. São coisas pequenas que trazem resultados palpáveis. Tá bom, querida, olha. Esses cuidados. Olha, eu queria mais uma vez parabenizar vocês pelo programa. Eu sei que você é uma batalhadora dessa causa, desde 2013 que você faz esse projeto. Conte com a gente aqui no programa para divulgar, para atualizar, a gente está sempre aberto. Essa também é uma causa, porque se a gente não fizer comunicação para todos, não adianta a gente estar aqui, fazer comunicação só para uma parcela, não, a gente tem que fazer uma comunicação para todos e é esse o nosso objetivo aqui. Muito obrigada, um bom dia para você, bom trabalho. Eu que agradeço a oportunidade de estar divulgando esse trabalho, essas ideias. Tá bom, minha querida, muito obrigada, um bom dia para você. Bom dia, bom dia.